Olá, nono ano, estudantes, professores, sejam bem-vindos a mais esta aula de língua portuguesa, preparada pela professora Silene, quem aplicará a professora Andréia Paulon. Eu sou o João, professor de língua inglesa, e hoje auxiliarei a professora Andréia nesta aula. Não estamos sozinhos aqui, sempre o time de Libras transformando essa aula em bilíngue, português e Libras. Natália, agora daqui a pouco o Laércio entra. Muito obrigado, Natália. E vamos lá, qual é o título da aula de hoje, então? Os números não... Mas é aula de português ou de matemática? Os números não mentem? Vamos ver o que a gente vai ver nessa aula com esse título. E o objetivo da aula aparecendo aí na tela para vocês, olha só. O objetivo é o tema, relação do verbal com outras semioses. Ixi, depois a professora Andréia vai explicar para vocês o que é isso aí. E o objetivo da aula, transformar textos verbais discursivos em esquemáticos e vice-versa. Professora Andréia, seja bem-vinda. Obrigada, João. Olá, nono ano, professores e alunos. Então, essa questão da relação verbal com outras semioses, então assim, como é o processo de construir significado? Como isso acontece? Né? Até porque nós vamos falar do texto verbal e transformar esse texto verbal, muitas vezes, num infográfico. Né? E vice-versa, você alternar aí. Então, como você faz essa construção de sentidos? É a forma mais fácil para vocês, porque quando a gente fala de semiose, semiótica, isso tudo é muito complicado. Na verdade, assim, quais signos são criados e como você vai construir sentido? Como se dá essa construção, esse processo de construção de sentido, tá? Para os diferentes signos que vão aparecendo aí, certo? Perfeito. Então, vamos lá. O objetivo da aula, então, transformar, aqui que o professor João colocou, textos verbais, discursivos, em esquemáticos e vice-versa. Então, olha só. Leitura, tem mais, João. Leitura e interpretação de textos discursivos verbais para gráficos, verbais para reescrevê-los em gráficos e exemplos para melhor compreensão. Que a gente acaba falando sobre isso já numa outra aula, então parece que a gente... pode ser que eu pense que eu estou na mesma aula e continue falando de uma coisa que eu não falei ainda aqui. Né? Nós fizemos uma aula para o 7º ano. Isso. E ele era uma notícia que trazia aí alguns gráficos e foi exatamente isso que a gente colocou. O quanto, muitas vezes, você transformar aqueles dados, né, que estão de forma discursiva em gráficos facilita a compreensão. Né? Até porque o nosso assunto aqui, a gente vai falar já, é a questão assim, da competência leitora. Certo. Né? Quão leitores estão os brasileiros? Certo? Então a gente vai ler o texto e vai mostrando isso também aí com os gráficos. E para começar a falar sobre isso, sim, a gente tem aí a estatística, João. Leia para nós, por gentileza. A estatística é uma ciência que se dedica à coleta, à análise e à interpretação de dados. Preocupa-se com os métodos de recolha, organização, resumo, apresentação e interpretação dos dados, assim como tirar conclusões sobre as características das fontes de onde estes foram retirados, para melhor compreender as situações. Então, vou perguntar para o João, porque o João é da área também, né? Sou. O João também é matemático. Ah, ok, sou. Certo? Então, João, essa questão da estatística, ela é muito importante, principalmente na atualidade. Né? É verdade. Nós temos não só essa análise, essa coleta, análise e interpretação de dados dentro aí da ciência de dados, que é uma profissão em alta agora, né? Dentro da tecnologia da informação. Sim, porque a gente quer saber tudo sobre tudo. Então, quantas pessoas leram o meu artigo, ou quantas pessoas acessaram o meu post lá no Instagram, por exemplo. Então, tudo aquilo lá é coleta de dado que vai me ajudar a criar as estatísticas para poder melhorar. O que eu preciso melhorar para atingir outro público, né? Sim. Então, a estatística está super aí em alta e essa ciência de dados está... Então, o que está em defasagem, né? Onde eu pequei e que eu preciso melhorar? Então, todos esses números advêm da estatística, ora de uma análise, né? E tudo isso dentro da ciência de dados. Até eu peguei um pouquinho aqui, João, para diferenciar o que seria a ciência de dados e a análise de dados.
né? Então, a análise de dados é um subconjunto da ciência de dados. A ciência de dados é um termo abrangente para todos os aspectos do processamento de dados, desde a coleta até a modelagem e insights, né? E a análise de dados envolve principalmente estatística, certo. Estatísticas, matemática e análise estatística. Então, olha só, embora estejam, né, numa mesma esfera aí, você tem a análise como um subconjunto, né? Então, eu acho super importante vocês prestarem atenção nisso, vocês gostarem disso, porque é o momento. E não só falando em matemática, mas em todas as outras áreas, essa estatística é importante. Para todo mundo, né, João? Para todos os segmentos. Você consegue já prever baixa de venda, por exemplo, né? Você consegue prever lucros, na verdade, e prejuízos com essas análises estatísticas. Sim. Né? Isso é importante. É importante. E você aí do 9º ano, provavelmente já teve interesse em criar lá um canal no YouTube para poder fazer algumas coisas, gravar alguns vídeos e lançar lá. Então, se você entrar na parte de estatística do canal, você consegue ver um monte de coisa que é interessante para que você tenha mais visualizações nos vídeos que você está criando. Então, essa ciência, ela ajuda muito em todas as áreas, principalmente hoje, com esse monte de rede social que a gente tem. Sim. E tudo muito rápido. Muito né? rápido. Então, quando você tem a estatística... Aliás, eu vou até falar de uma coisa. Quando nós colocamos a questão do Google Forms, né, numa pesquisa, olha só o tempo que a gente perdia antes, né? Fazendo a pesquisa e para você compilar todas as respostas, agora você faz o Google Forms, então essa estatística vem rapidinho. No que você preencheu, já chegou a resposta e os gráficos já foram todos produzidos, né? Isso é importante. Super. Certo? Muito rápido. E, assim, quem não está perdendo tempo também é o pessoal aqui no chat que está batendo um papo geral lá entre eles. Tem o Henrique, a Bianca, o Paulo, quem mais que está aqui com a gente, falando aqui, mandando a Nicole. Então tá todo mundo aqui falando um oi e conversando lá, perguntando entre eles, está tudo bem? Olha lá, tá todo mundo aqui participando. Então vamos lá. E olha só, próximo, que é a exposição de dados. Olha lá, após a coleta, a organização, a descrição dos dados e posterior análise e interpretação deles, é preciso escolher a forma de exposição. É muito comum a utilização de gráficos, tabelas ou infográficos. Então, olha só, já foram aparecendo, né? Então, eu posso ter somente números ali, mas eu posso, associado a esses números, alguns trechinhos de textos, né, curtinhos, de frases, né, coisas pequenas, porque também, se você encher de informação, muita informação verbal aí, você vai perder o foco, que seria uma coisa mais resumida, né? Mais sintetizada. Mas você pode ter desenhos, então tem a questão das cores e as várias possibilidades de você construir aí os gráficos, certo? Perfeito. E o pessoal que está aqui no chat pode falar para a gente se acha mais fácil, né? Entender aí um gráfico ou ler uma notícia ou qualquer texto. É mais fácil em forma de gráfico ou entender esses dados em um texto, como que a gente fala? Um texto discursivo aí? Como é que a gente fala? Um texto discursivo. O que vocês acham? E o pessoal está aqui, ó, falando, o Henrique está falando beleza, o Paulo está aqui, eles estão aqui dando aula legal. Perguntou se é ao vivo. É ao vivo, está acontecendo a aula agora, você está aqui com a gente. E eu vou provar que é ao vivo porque está faltando um R em os números no GC. Ok. Vamos lá. Se der para consertar agora, beleza. Ah, já está certo depois. Agora lá, ó. Arrumou? Já está aparecendo ali, os números não mentem. Então tá bom. Como está a prática leitora dos brasileiros? Esse é o entrando no assunto. Como está a prática leitora dos brasileiros? A prática leitora, será que as pessoas leem muitos livros por ano? Isso, se leem, né? Ou se não leem. Se leem ou se não leem. Legal, o Henrique respondeu aqui para mim, ele falou que acha melhor olhar um gráfico para poder entender. Então, legal, Henrique, a gente vai falar justamente sobre isso, né? Quantas pessoas leem? Como é que está a prática leitora dos brasileiros? Você lê bastante? Quantos livros você já leu, Henrique? Alex? Alexandra? Não, Alexa. Quantos livros você já leu este ano?
né? Tá. Então vai falando aqui pra gente, já li um, já li dois, não li nenhum ainda, não tem problema, dá tempo, a gente está aqui, estamos no mês de março, não é isso? Março, estamos em março, então dá tempo. Então, de fazer um projetinho, né? Olá, o Henrique já falou que leu uns 13. Bastante, muito bom, hein? Henrique. Bastante, muito bom. é. Eu estou no meu nono, já li 9 este ano. Vamos ver quantos mais eu vou conseguir ler. Gente, eu vou aproveitar e já pedir desculpa. Se eu li errado, pode ter sido eu que não enxerguei. O R. Eu estava achando que não tinha um R ali no meio. Eu tô preocupada com isso. Números? Não, números. Ah, ok. Não, estava certinho. Números. Pode ser que eu não esteja enxergando porque fica pequenininho. Ok. Se eu errei, me perdoem. Produção. Ok, vamos lá. Brasil, então, perde 4,6 milhões de leitores em 4 anos. Dados fazem parte da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Então, publicado dia 11/9/2020, por Mariana Tocarnia, repórter da Agência Brasil Rio de Janeiro. Vamos lá, João? Vamos lá. Então, começando aí com os números, né? O Brasil perdeu nos últimos 4 anos mais de 4,6 milhões de leitores, segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. De 2015 para 2019, a porcentagem de leitores no Brasil caiu de 56% para 52%. Já os não leitores, ou seja, brasileiros com mais de 5 anos que não leram nenhum livro, nem mesmo em parte nos últimos 3 meses, representam 48% da população, o equivalente a cerca de 93 milhões de um total de 193 milhões de brasileiros. Bastante números, hein, Andréia? As maiores quedas no percentual de leitores foram observadas entre as pessoas com ensino superior, passando de 82% em 2015 para 68% em 2019, e entre os mais ricos. Na classe A, o percentual de leitores passou de 76% para 67%. Então, são esses números todos, João, na verdade, eles dão muitas discussões, porque nós temos, assim, classes sociais diferentes. Sim. Nós temos contradições até, onde você tem uma classe mais privilegiada, podendo consumir mais, você tem uma queda de leitura. Então, tudo isso dá para discutir, traz uma discussão boa, né? Não só no geral, mas assim, por que isso? Sim. E aí, por exemplo, essa estatística, esses números trazem essa reflexão também, essa discussão. Sim. Por quê? Então, alguma coisa está acontecendo. O que é? A tecnologia que favoreceu, então, uma leitura, essa queda da leitura, a atenção está para outras coisas, né? Então, assim, o que está acontecendo? São hipóteses que a gente vai levantando, né? Interessante, a gente falou das classes, a gente pode falar de regiões também, sim, né? Por região, a gente pode fazer um gráfico dividindo a região do Brasil que consome mais livros ou que lê mais, que é interessante, porque o pessoal aqui da Escola Estadual Antônio Dias Pascoal, lá de Tambaú, tá com a gente. E o Cauã falou aqui que eu estou esperando o Cauã falar quantos livros ele já leu. Ah, então tá bom. Cauã, fale aí para nós, por favor. E uma coisa, volta um pouquinho no anterior, porque esse texto é muito longo, a gente não vai conseguir ler as 3 partes, nós vamos ler uma parte, né? Interessante aqui, ó, já os não leitores, ou seja, brasileiros com mais de 5 anos que não leram nenhum livro, nem mesmo em parte, nos últimos 3 meses, representam 48% da população. Então, olha só, é uma sugestão agora, né? Sim. As crianças precisam ter caixas de livros, assim como elas têm caixas de brinquedos. Bem interessante essa sugestão. A leitura, o primeiro motivador, agente motivador da leitura é a família. Muitas vezes a família não tem essa possibilidade, então a escola tem essa obrigação, né, de oferecer. Mas não deixem de dar essa oportunidade àqueles que podem, em vez de você comprar sempre brinquedo, você comprar livros também. E não ter aquele apreço da criança não rasgar, às vezes até põe na boca, ela precisa sentir todas essas texturas, o cheiro dos livros. Isso é importante para que ela se identifique com aquele objeto e aquilo faça parte da vida dela. E, em se falando de família, o exemplo, né, também é legal. Então, os pais que sabem ler, que leem, também é legal. Você ler para o seu filho também, e isso é importante. Já que ele não sabe ler, então ler para ele no primeiro momento. Então, entendam.
na literatura, nós vamos encontrar isso. O primeiro agente motivador precisa ser a família. Sim. E se a família não der conta disso, esse agente precisa ser a escola. Isso. Certo? Perfeito, ótimas palavras. Continuando, João? Vamos lá, vamos continuar no próximo assim? Slide, No eu próximo vou. slide. Você vai? O brasileiro lê em média 5 livros por ano, sendo aproximadamente 2,4 livros lidos apenas em parte e 2,5 inteiros. A Bíblia é apontada como o tipo de livro mais lido pelos entrevistados e também como o mais marcante. Outra coisa, ter lido. No conceito de leitura está a interpretação. Então, certo. Ler é ter construído sentido para aquilo. Se você falar que você leu, mas porque você só decodificou, você não leu. Então, para você dizer eu li, você precisa ter conseguido construir sentido para aquilo. Certo? Então, nem sempre na primeira leitura, não há uma receita e você precisa reler. A leitura não é linear, é um ir e vir constante e esse é o exercício para você chegar à competência à leitura. Certo, João? Certinho. Então, esta é a 5ª edição da pesquisa Retratos de Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro em parceria com o Itaú Cultural. Foram feitas 8.076 entrevistas em 208 municípios entre outubro de 2019 e janeiro de 2020. A coleta de dados foi encomendada ao Ibope Inteligência. A pesquisa foi feita antes da pandemia do novo coronavírus, não refletindo, portanto, os impactos da emergência sanitária na leitura no país. Então, nós tivemos, por exemplo, na pandemia, eu estou falando, não é de pesquisa, mas nós tivemos casos, né? Coisas que nos rodeiam, né? Pessoas que nos rodeiam, situações que nos rodeiam, de pessoas que se aproximaram mais da leitura, né? Durante a pandemia, até porque a leitura, ela ameniza aí angústias, ela é lazer, né? Fora todo o conhecimento que ela te traz, ela é companhia, certo? O João é um exemplo aqui também para juntar essa questão do leitor e da estatística. O João lê muito livro eletrônico, né, João? Isso, os e-books, né? Então, você tendo um leitor de livro eletrônico, ele faz uma já estatística de quantos livros você leu, quanto tempo você demorou, o seu estilo de leitura, ele sugere livros novos, então existe tudo isso, né? É uma das vantagens. A gente fala que gosta muito do papel, eu ainda gosto muito do papel, mas o leitor eletrônico, né, o leitor de livro eletrônico, ele é muito bom nesse sentido, de manter as estatísticas ali e ter uma coleta de dados praticamente automática. Você acabou de ler, você já tem todos os dados ali coletados. Então, olha só, todas essas informações, ou parte delas, nós temos aí num gráfico de pizza. Olha como facilita, João. Ah, sim. Nós colocamos, né, em vermelho e em azul. Então, queda do número de leitores, 2015, 56%, 2019, 52%. Não leitores, 48%, 52%. Então, lembrem-se que é preciso uma legenda, né, para esses gráficos. O que elas estão querendo dizer, né? Essas cores, esses números. Queda de 4,6 milhões de leitores. Então, essa é a primeira informação que aparece lá. E o número de não leitores chega a cerca de 93 milhões de brasileiros. Então, uma forma de apresentar esses dados, o gráfico de pizza. Mais um rapidinho, o gráfico de linha, João. Tá, no próximo. Que são as possibilidades, né? Então, nós temos, de novo, legenda aqui, pessoas com ensino superior e classe A. Então, para mostrar qual foi essa queda, né? Então, o que caiu mais? Então, olha só, outra forma... Entre 85% caiu para baixo de 70%, né? Baixo então, de 70%. A gente tem aí uma outra forma de interpretar apresentar aquele dados. texto. E tudo isso significa, né? Não são só dados, isso significa. Então, essa análise, aí os especialistas fazem essa análise e vão, assim, compreendendo que caminho seguir para que isso... melhore. Estamos falando de queda de número de leitores. Exato. E significa que estamos falando de queda
ou a queda de número de leitores significa aumento de pessoas ludibriadas. Exatamente. Certo? Eu vou resumir para isso, ok? Leitura é tudo. Terminou o nosso tempo, né, Andréia? Terminou. Só vou mandar aqui um abraço para o Cauã, que falou para a gente que leu vários, e o Alto da Compadecida que ele está lendo muito agora. Legal, né? Muito legal aí. E um abraço também, um beijo para o pessoal lá da Escola Sabe, que é onde o Henrique estuda. E terminamos. Acabou, Andréia. João. Acabou. Vamos à leitura. Pessoal do nono, leiam muito, ler é importante. Até a semana que vem. Até. Beijo para vocês. Até a próxima.